Considerando a implementação de aplicações seguindo o modelo da arquitetura cliente-servidor, especificamente para aplicações web, os servidores eles podem ser implementados considerando a disponibilização de conteúdos estáticos e dinâmicos. Um servidor que disponibiliza conteúdos estáticos é um servidor que ele é preparado como um servidor de sistema de arquivos, de forma que diferentes tipos de arquivos podem ser armazenados dentro do sistema de arquivos do servidor. E toda vez que o cliente ele envia uma requisição HTTP ao servidor, o servidor basicamente recupera do seu sistema de arquivos um determinado arquivo e envia esse arquivo como resposta da requisição HTTP. No entanto, quando nós trabalhamos com aplicações web complexas, nós temos um cenário um pouco diferente, que é o cenário especificamente que nós estudamos na disciplina de programação web back-end e que nós vamos estar abordando a partir de agora nessa disciplina também. Esse segundo cenário, ele é caracterizado quando o cliente envia uma requisição HTTP ao servidor. No entanto, o servidor, para enviar a resposta, ele executa um script, uma aplicação, uma classe especificamente dentro dele. Essa classe ela pode fazer acesso ao sistema de arquivos, pode fazer acesso a um sistema de banco de dados e utilizar múltiplas fontes de informação para gerar uma resposta HTTP, sendo que essa resposta ela pode ser codificada em diferentes formatos, sendo um deles o HTML, pode ser em formato XML, JSON, entre outros. Esses dois cenários de uso de implementação de um servidor são caracterizados, no primeiro caso, em que o servidor é caracterizado como um sistema de arquivos, como um cenário de uso do conteúdo estático. Conteúdo estático porque os conteúdos enviados na resposta HTTP são recuperados de um sistema de arquivos e eles não são alterados dinamicamente. Eles não são alterados para serem enviados ao cliente. Da forma como esses conteúdos, arquivos JavaScript, CSS, HTML, são armazenados no servidor, eles são enviados ao navegador. O cenário de conteúdo dinâmico, por sua vez, ele é caracterizado nesse segundo exemplo, visto que os conteúdos implementados nesse segundo cenário, eles são conteúdos customizados. Eles podem ser adaptados, gerados, dependendo do usuário que enviou a requisição HTTP, sendo como característica principal deles o fato da resposta HTTP enviada ao cliente ser uma resposta gerada pelo servidor em tempo de execução. As aplicações web elas são frequentemente implementadas considerando os dois tipos de conteúdo. Normalmente, para conteúdos estáticos, são disponibilizadas as imagens que são utilizadas na aplicação web, folhas de estilo CSS, arquivos JavaScript e, eventualmente, alguns arquivos HTML também. O conteúdo estático ele tem como vantagens o fato dele ser mais rápido, visto que não exige o processamento no servidor. E o navegador web e os roteadores, qualquer intermediário na conexão do cliente com o servidor, podem implementar políticas de cache mais agressivas para eles, dado que esses conteúdos são alterados com uma frequência menor. O conteúdo dinâmico, por sua vez, ele é implementado em cenários em que nós desejamos implementar uma customização da interface para o usuário. Dependendo da busca que o usuário faz, eu quero gerar uma resposta diferente. Dependendo do usuário que está consultando a base de dados, eu quero gerar uma resposta diferente. Um cenário que o pessoal normalmente implementa são para todas as aplicações que implementam a funcionalidade de login. Eu tenho que gerar uma página HTML, um conteúdo específico para cada um desses usuários. E normalmente a implementação desses recursos é realizada por meio do conteúdo dinâmico. Nesse cenário, o conteúdo dinâmico ele permite que os conteúdos sejam atualizados mais rapidamente e ele também permite que o conteúdo se adeque ao perfil do usuário, o que é difícil de ser implementado utilizando apenas o conteúdo estático.
A partir desse momento na disciplina, nós vamos ter um foco maior na implementação de aplicações web, considerando especificamente a camada do servidor, da arquitetura cliente-servidor. E nós vamos também estar implementando aplicações web que utilizam principalmente a parte de geração de conteúdo dinâmico. Uma das formas mais simples de se implementar o conteúdo dinâmico se deu por meio do padrão CGI, que é uma sigla para Common Gateway Interface, que é um método padrão utilizado para gerar conteúdo dinâmico em aplicações web. Pelo modelo do CGI, dado que nós temos um script que pode ser executado dentro do nosso sistema operacional, dentro de um processo, em qualquer linguagem de programação, nós poderíamos encapsular a execução desses scripts dentro de um processo específico do sistema operacional, um processo do tipo Shell CGI. E dada qualquer requisição HTTP que atinja o nosso servidor, nós podemos implementar um módulo CGI que vai receber essa requisição e vai internamente lançar a execução do processo Shell CGI conforme nós definimos. E a resposta desse script, desse processo Shell CGI, ela pode ser anexada a uma resposta HTTP enviando ao cliente. Nesse cenário especificamente, nós utilizamos a linguagem PHP. No entanto, é importante vocês entenderem que esse modelo de Shell CGI, ele permite a utilização de um processo em qualquer linguagem de programação que possa ser executada dentro do sistema operacional. A aplicação que nós implementamos é um script simples em PHP que implementa apenas a funcionalidade de Hello World. No entanto, esse script ele poderia utilizar diferentes recursos de linguagem e da plataforma sendo utilizado. Por exemplo, fazendo uma conexão com o banco para gerar resposta, podendo utilizar informações da requisição HTTP para gerar respostas customizadas, entre outros cenários. O modelo do CGI é um modelo relativamente antigo, e ele tem como principal desvantagem o fato dele invocar um processo para toda requisição HTTP que chega no servidor. Existem diferentes alternativas que implementam recursos associados ao uso de processos pré-configurados ou processos pré-inicializados dentro do sistema operacional para otimizar o tempo de resposta da requisição HTTP. E existem exemplos de plataformas que utilizam threads ao invés de utilizar processos que possuem um consumo de recursos computacionais menor em comparação ao lançamento de um processo para cada requisição HTTP. E existe a alternativa do Node.js, que é a alternativa que nós vamos estar estudando a partir de agora.